artista e costureira e vim trazer para vocês hoje uma oficina de arpilheiras. As arpilheiras são uma forma de expressão de arte têxtil onde a gente reúne técnicas da costura, do bordado e da confecção de bonecas. As arpilheiras foram inventadas, criadas, uma linguagem trazida pelas mulheres chilenas na época da ditadura militar, onde elas precisavam dar visibilidade aos seus direitos violados. Essas mulheres se reuniam, proibidas de usar a voz para se expressar, e tornavam arte todas as suas memórias sobre seus entes queridos desaparecidos, maridos, filhos, companheiras, e então, de forma a se reunir e costurar, elas tornavam visível tudo aquilo que era direito violado. Essas mulheres criaram um movimento tão importante, tão resistente dentro daquele contexto, que tornaram público todo tipo de assédio, abuso, enfim, todas as atrocidades feitas por aquele governo, e até hoje essa linguagem é utilizada como forma de resistência, principalmente na luta da igualdade pelos direitos das mulheres. Bom, nessa oficina a ideia é trazer um pouquinho da linguagem, tanto na parte técnica, quanto nessa sensação de se fazer ativista naquilo que a gente tem necessidade de se expressar. Enquanto a gente borda, enquanto a gente costura, memórias vão vindo à tona, tecidos que contêm memória, afinal as arpilheiras eram criadas com os restos das roupas desses desaparecidos, então ela é sim uma linguagem muito potente para expressar tudo aquilo que fica guardado e que deveria ser velado ou silenciado. A costura, a arte têxtil na América Latina tem esse poder, contém essa força da resistência. Além da gente aprender a costurar, a pensar a história, a pensar uma cena, de forma assim mais lenta, digamos, afinal a costura tem um outro tempo de feitio, é sensibilizar as nossas mãos. Como contadora de histórias e também artesã, eu percebo que quando a nossa mão comanda a criação, a gente pensa diferente. Nos últimos anos, minha pesquisa tem sido com crianças bem pequenas, de 0 até 100 anos de idade. E o que eu carrego dentro desse processo, que é mais especial, é exatamente a questão da materialidade. Quando a gente traz um objeto especial, feito à mão, como uma bonequinha, feita por uma senhora indígena, cujos cabelos aqui da boneca é o próprio tecido desfiado, a gente sente que esse processo ele tem algo, ele tem memória. E mais ainda as crianças. Quando elas tocam objetos especiais, elas também ouvem de uma forma especial. Então, o foco dessa pesquisa, das arpilheiras com as histórias, está exatamente nessa sensibilização para a matéria e para a palavra. Que ponte é essa que se tornou algo tão misterioso para mim, dentro desse processo, do qual eu estou querendo compartilhar com vocês? Então, a primeira coisa a pensar é a escolha da história. Que história você quer contar? Uma história que ela é comum, uma história que é bonitinha, mas como a gente pensa a escolha dessa história a ser contada? Nas últimas experiências com bebês bem pequenos, eu percebi que nada fazia sentido. Eu achava que tudo estava na matéria. Eles gostam porque eles se prendem às cores, eles gostam porque eles se prendem aos sons, mas no fim das contas, um belo dia, eu estava meio assim de saco cheio mesmo, e eu decidi fazer o que eu queria, e não o que eu achava que ia agradar.
E era um dia que eu estava me sentindo muito triste, eu havia perdido um amigo. Então, eu decidi contar uma história triste sobre morte. E foi o dia em que os bebês de 6 meses a 2 anos de idade, no meio de uma brinquedoteca, pararam para me ouvir. Eu quase não tinha objetos em mãos. Eu quase não tinha instrumento em mãos. O que tinha feito então aquelas crianças pararem e ficarem comigo 40 minutos? E eu percebi que haviam 2 fatores. Eu estava sentindo o que eu estava dizendo. E 2, as escolhas dos objetos foram muito acertadas. Foram coisas que faziam sentido dentro daquele contexto, no meu sentir e também no que eu queria mostrar para eles. Eu queria falar de morte, então peguei 2 objetos que traziam a memória dessa pessoa. E dessa forma eu percebi uma conexão com os pequenos. E quando os pequenos se conectam, qualquer um se conecta. As crianças pequenas têm uma sensibilidade muito grande e eles só ficam se realmente a sua narrativa, o seu dizer estiver alinhado. E aí eu percebi o quanto a arpilheria, a arte do bordado, a arte têxtil, carrega de uma forma quase que instantânea essa coerência. A coerência com o que eu digo, com o que eu sinto e com o que eu gostaria de compartilhar. Então, se você está sentindo alguma coisa especial, por que não falar sobre isso? E é sempre importante que isso esteja alinhado, né, com o que você deseja e que você sinta prazer naquilo que você está fazendo. Bom, na escolha da história que eu vou criar aqui hoje, junto com vocês, na verdade é uma continuação de uma arpilheira, que é essa aqui que está aqui atrás. Eu vou mostrar ela de uma forma mais lenta, mas a história dessa arpilheira, que está aqui atrás, que tem só 1,5 m por 2, ela tem a ver com o território. Ela tem a ver com o meu sentir em casa. Eu vivi numa região por 1 ano, onde eu percebi que a minha busca era me sentir em casa. Então, um dia eu decidi me apropriar desse lugar, né, emotivamente, de uma forma assim mais profunda, fazendo um mapa desse lugar, um mapa interno, com retalhos de roupas de um brechó que eu adquiri naquele lugar. Então, as cachoeiras, os caminhos, os rios, os terrenos, o nome das pessoas, todos foram feitos assim de uma forma bem lentinha. Ele não está acabado, apesar de ser um fundo, né, para as minhas histórias. E eu decidi trabalhar com ele durante essa oficina para apresentar a linguagem e também porque ele faz sentido para mim. Se faz sentido para mim, então faz sentido compartilhar. Eu vou fazer uma pequena demonstração do zero numa tela para a gente pegar os primeiros passos, os primeiros pontos e aí seguir nessa composição até chegar aqui e a gente avançar para a parte que fala sobre as bonecas. Eu espero que você tenha vontade de criar a sua arpilheira e que você tenha vontade de compartilhar algo tão verdadeiro para você que quando o outro toca, sabe que é algo especial, sem ninguém dizer. Afinal, a arpilheira, no sentido literal da palavra, é o tecido de juta. O que a gente chama de juta, para os latinos, né, para as pessoas, os nossos irmãos aí latino-americanos, é a tela, né, esse tecido de juta. Esse meu foi feito com o tecido cru, né, o algodão cru, e muitos retalhos.
conta histórias para crianças pequenas? E você usa objetos? Se você usa, você tem essa sensação de que eles querem pegar tudo que está na nossa mão? Pois é. Pensando e observando sobre isso, eu acabei me rendendo. Falei, bom, se eles querem algo que vá para a mão, por que não dar algo que possa ir para a mão, não é verdade? O primeiro objeto que eu fiz na vida, para que ele pudesse ir para a mão sem nenhuma restrição, foi esse gigante. Ele é o gigante da história, com longas pernas, é o gigante de 1000 metros de altura, os pés na terra e a cabeça nas nuvens. E quando ele aparece, é um frenesi. Esse gigante tem dedinhos, tem linha da vida, tem um longo nariz, ele é inteirinho feito de tecido, ele foi para a boca e para a mão de todo mundo que vocês possam imaginar. Ele não é muito higiênico, principalmente na época do Covid, mas ele funciona, gente. Esse negócio funciona e ele foi ganhando memória, né? Ao longo das contações, ao longo da vida que ele foi sendo utilizado, ele foi ganhando memória. E isso tem uma força. Os bebês querem pegar, as crianças gostam de brincar, eles criam afeto, eles querem cheirar. Esse gigante ganhou personalidade. E assim, pouco a pouco, a gente vai formando nossa coleção. Eu vou falar um pouquinho disso para a gente poder criar também dentro da nossa arpilheira alguma coisa que seja um estímulo que você possa fazer intencionalmente. Bolsos, objetos, de repente algo que faça um barulho, fazer o uso de guiso, por que não? E o que mais dá para colocar dentro de uma arpilheira? Será que pequenos objetos sonoros que podem auxiliar a nossa contação, que podem trazer de volta caso a gente perca a atenção naquilo que está sendo dito? Existem inúmeros recursos, né? Eu gosto de mostrar porque eles são realmente encantadores. Essas são minhas gotinhas de chuva. De repente um chocalho, um apito. O que dá pra gente misturar no meio da nossa arpilheira? Essa arpilheira de história, ela pode ser muito mais do que só uma arpilheira. Ela pode ser o objeto que vai para a mão, um objeto que guarda cheiro. Por que não colocar uma erva aromática no meio? São ideias para complementar a nossa contação de histórias e principalmente para nos estimular nessa investigação sensorial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as bonecas. Como a gente pode fazer uma bonequinha dessa, que é parte da composição da arpilheira e uma das características desse tipo de linguagem? Geralmente as bonecas, elas representam pessoas, né, viventes aí, sobre memória, sobre alguém que realmente existiu. Mas no caso da nossa composição, como eu estou falando de arpilheria para contação de histórias, então é um pouquinho diferente, né? A gente vai compor aí bonecos e criaturas que tenham a ver com a narrativa que a gente escolher. Então no caso aqui, eu fiz uma criança e para a gente começar, vou falar um pouquinho dos tecidos. Quando a gente escolhe tecidos para arpilheria, geralmente os retalhos, os pedacinhos de tecido que a gente vai eleger, eles estão vinculados a algum tipo de memória, né? Alguma coisa, esse tecido veio de tal lugar, ou ele é um resto de uma roupa que guarda afeto, isso aqui era de fulano, ou eu ganhei de outra pessoa, enfim, algo de especial há nesse retalho. E se não houver, você pode criar a partir desse momento que você, né, escolhe aquele tecido, que tem a ver com a sua composição. Então, além dessa parte da memória, a gente tem também a parte física do tecido, né? Ele brilha, ele tem elasticidade. Duas coisas muito importantes, né? Como é a trama desse tecido? Ele desfia demais? Ou então,
Pode ser que seja um tecido muito duro para passar a agulha e, enfim, como ele vai se comportar na composição e qual é a textura desse tecido, né? Então, para a boneca, para o corpinho dela, o ideal é que a gente use ou um tecido que estica, ou seja, uma malha, né? Uma malha que tenha um certo grau de elasticidade, ou meia fina, essas meias que a gente usa, né? Meia fina, enfim, quem usa meia sabe, eu não gosto muito, mas enfim. Para começar essa boneca, a gente vai usar a nossa tesoura, né? Como eu falei, a tesoura de costura é única, ela só é usada para tecido, porque às vezes você vai cortar um tecido fino e se você cortou alguma outra coisa, algum outro material, a sua tesoura vai perder o fio. Então a gente começa pela cabeça. Eu gosto de começar pela cabeça, tem quem gosta de começar pelo corpo. A construção dessas bonecas é bastante intuitiva. Eu vou passar aqui mais ou menos um método, mas na verdade vocês com a mão na massa aí vão descobrir a forma de vocês de realizar essa boneca. Ó, eu corto um pequeno círculo e esse círculo vai ser a própria proporção, né, da minha boneca. Então, o tamanho da cabeça vai dizer o tamanho do corpo. Eu coloco o próprio restinho que sobrou do entorno ali do corte do círculo dentro e faço como se fosse uma trouxinha, uma bolinha. Essa aqui vai ser a cabeça, tá? Eu vou escolher aqui, dentro das diversas, né, dos diversos tamanhos de agulha, para boneca eu gosto de agulhas bem fininhas, porque se a agulha for muito grossa, ela vai dar trabalho na hora de passar a linha de um lado para o outro devido à grossura do tecido enquanto a gente faz a boneca. Então eu vou usar uma linha de costura, né, um fio bem fino também e mais próximo possível da cor da malha. Aqui eu tenho uma malha branca, né, enfim, minhas bonecas vão ser brancas nesse momento para mostrar para vocês. Mas vocês podem fazer, né, com tom de pele. Inclusive, o interessante da meia fina é que ela tem diversos tons de pele. E se a gente está falando, né, sobre uma construção de algo que fala de direitos humanos, acho que tom de pele é um assunto bastante importante para trazer nessa oficina. A luta pelos direitos iguais e, enfim, contra qualquer tipo de discriminação devido à cor de pele. E eu vou começar a costurar. Essa costura, ela não tem muita regra, né? Eu vou passando aqui, a única coisa é conseguir manter tudo muito apertadinho, assim, né? Como o pessoal brinca, a rocha, minha filha, vai lá, aperta essa costura, porque se a boneca ficar frouxa, depois você vai ter uma coisa muito, muito disforme, né? Ela já é meio difícil de modelar, então aperta bem o ponto. Aqui na outra câmera acho que eu consigo mostrar um pouquinho. Deixa eu até afastar. Ó. Então eu dei a volta aqui, fiz os pontinhos todos. E aí quando eu dou essa leve prendida, né, esses pontinhos para dar uma grudada mesmo na bolinha, eu posso fazer um laço aqui em volta e dar um nozinho. Para quem não sabe fazer nó, eu deixo uma argolinha, passo a agulha aqui por dentro e puxo. Beleza. Nem preciso cortar essa linha que ficou aqui, porque agora a gente vai fazer as pernas. Para as pernas da nossa boneca, eu gosto de fazer com 2 tirinhas separadas. É que aqui eu já conheço um pouco, eu já fiz uma boneca teste, né?
eu já sei um pouco como que essa malha se comporta, mas cada tecido, cada grossura, cada espessura de tecido vai se comportar de uma forma. Então vocês vão precisar fazer essa pesquisa, né? Para construir essa perninha, eu vou fazer um rolinho, ó. Eu vou fazer um rolinho. E eu vou costurar esse rolinho. E essa aqui é a espessura das pernas da minha boneca. Então, se você tem uma meia fina, muito provavelmente a quantidade de voltas que você vai ter que dar para fazer esse rolinho vai ser muito maior. E se a sua boneca for grande, você vai precisar trabalhar com enchimento. No caso aqui da minha boneca, eu vou começar colocando a parte de cima bem pertinho do pescoço, a primeira tirinha e a segunda tirinha. Esse volume já é o suficiente para dizer que é o corpinho da boneca. E aí eu vou dando pontinhos para prender um retalho no outro. O interessante dessas malhas é que elas têm uma diversidade de textura, de cores, né, de maneiras, de tramas. Umas são de algodão, nesse caso aqui eu estou trabalhando com uma malha de algodão. Então, se depois eu quiser trabalhar com algum tipo de tinta, ela pega bem legal. Agora, as malhas sintéticas já não vão se comportar da mesma maneira. Como eu disse, a feitura, né, o feitio das bonecas não tem regra, né? Os pontos aqui podem ser grandes porque eles vão ficar escondidos, esses do corpinho. Então eu fiz aqui, ó, um corpo e tem duas sobras que eu vou usar para fazer as pernas. E essas perninhas, agora eu vou enrolar bem apertadinho. Eu enrolo metade de lá para cá e metade daqui para lá. E vou costurar. Esses pontinhos aqui já tem que ser mais caprichados, tá? Porque eles vão aparecer. Então eu vou costurar aqui, vou dar pontinhos bem pequenininhos, né? No bordado, quanto menorzinho o ponto, dependendo do nível de detalhes que vocês estão trabalhando, melhor. Mais bonito, mais caprichado. Mas se você for como eu, que não sou uma exímia bordadeira, o meu negócio é realizar o projeto, os pontos muitas vezes não saem dos menores. E é isso que expressa a nossa diversidade, né? Depende também do seu processo, do seu projeto, do que você está falando. Eu já notei que muitas vezes, né, a complexidade do assunto que é dito reverbera nessa condição do ponto. Então, às vezes é um assunto complicado e às vezes esse assunto se transborda num pontinho bem pequeno. E às vezes não, às vezes o assunto é gritante, eu preciso de um volume. E aí, uma coisa que minha mãe sempre falava, né, sempre diz assim, a questão é a uniformidade do ponto. Né? Como que tá a uniformidade dos seus pontinhos. E aí vocês vão se aprimorando à medida que vão praticando. Aqui eu tô colocando intenções de fazer uma criança, porque uma das coisas que eu gostaria de adicionar aqui na minha pilheira lá atrás são as crianças, né, desse lugar. Então eu vou começar colocando os pequenos na paisagem. Aqui eu já tenho uma. E vocês podem ir dando nome, né? Esse personagem, pensem que ele pode ser, ou ela, né? Pode ser vai pra mão, né? Como que eu posso fazer de forma que uma criança possa pegar esse boneco? Ou que ela possa pelo menos passar a mão, né, sentir. Chegou no finalzinho do pezinho, dá um nó, e aí sim eu vou cortar a minha linha.
Aqui é só título demonstrativo, tá, gente? Porque quando vocês fizerem coisas que vão para a mão, por exemplo, como é o caso do meu gigante, né? Ele já foi rasgado algumas vezes. E na hora que ele estava sendo rasgado, deu vontade de jogar no lixo, sabe? Mas não existe lixo, né? A gente já tá vendo aí que o planeta não suporta mais, né? Então eu pensei, nossa, imagina, nunca vou jogar esse gigante fora. A gente vai consertar ele, remendar para sempre. E é isso que acontece, né? Quando a gente usa o recurso até o final. Já vi cada história de cada tecido que seria, entre aspas, lixo, né? E que viraram obras lindas de memória e registro, registros pessoais, né? Registros de família. E aí saiu mais um bracinho. Aqui no finalzinho, né, a mão, não tem muita mão, ela é mais um arrematezinho mesmo do que propriamente mão com dedinhos. Mas se você quiser fazer dedinhos, fique à vontade. Nesse tamanho de boneca eu não me atrevo. E é muito curioso como os bonecos, as bonecas, eles printam a personalidade da pessoa que está costurando. A gente acaba, né, colocando muito de nós nesse serzinho. E é isso que nos faz tão únicos, né, tão especiais na expressão. Já dei oficinas que, nossa, como pode a mesma técnica resultar em tantas variáveis, né? E, gente, pasmem, as crianças amam fazer isso. Se você tem criança que já aprendeu a dar nó, já é possível dar agulha e linha na mão deles, viu? E já aconteceu de fazer isso com criança de 5 anos, 4. 4 é muito difícil ainda, eles se cutucam bastante, eu tenho dozinha. Mas dependendo do ponto de vista, né, eles se cutucam, mas é só uma vez, viu? Uma ou duas. É pela experiência eles aprendem como usar o material e lidar com a materialidade. Então, não é preciso proteger da experiência, eles por si próprios vão aprender. Aí aqui a gente tenta cortar mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Nem sempre é possível. Mas nem a gente é simétrico, quem dirá os nossos bonecos. Ah, ele ficou com a perna aberta. Ah, o boneco ficou cabeçudo. Não tem problema. São os primeiros, né? Os primeiros sempre são assim. Às vezes não, depende do nosso estado de expressão aí também. Acaba que o boneco sai de um jeito que a gente não espera. No caso da contação de histórias, às vezes a gente quer manipular o boneco, né, durante a contação. Então, você pensa aí, se você quer colocar um velcro, né, se você gostaria de colocar algum botãozinho de pressão, algo assim. Bom, aqui eu vou ter
um corpinho, né, base aí. E agora é hora de montar uma roupa. A roupa não tem regra nenhuma. Eu posso usar desde um pedaço de fita, né, para fazer uma roupa, um quadradinho, um botão, um pedaço de linha. Aqui eu vou fazer com um pedaço de fita. Vamos ver o que é que vira. Ó. Não tem nenhum tipo de regra, né, para construção de roupa. Uma tirinha de fita já resolve, mas depende aí da sua, né, do seu capricho, da sua necessidade. Aqui eu vou usar esse aqui para fazer uma parte de cima, fica parecendo uma fadinha. E a gente procura sempre dobrar pra dentro, tá? Ó, os finais aqui, pra não ficar aquela coisa desfiando. Porque como é muito pequenininho, né, ela acaba desfiando o tecido, depende, né, aquilo que eu falei das texturas. Dependendo da textura do tecido, eu acabo perdendo o boneco ou a obra para essa característica do tecido, que é desfiar. Aqui, como a boneca, né, teoricamente não vai sair andando, não preciso fazer acabamento. Principalmente se eu for grudar ela em alguma superfície, como é o caso aqui. Agora, se for uma coisa que vai para a mão, aí vocês vão ter que pensar em estratégias indestrutíveis, porque as crianças vão testar até a última gota a obra de vocês. Aqui, nesse caso, eu vou fazer uma parte de cima para a roupinha. Então, eu vou usar um pedaço desse tecido vermelho aqui, que é o que está mais perto. Vou cortar um quadradinho. E olha só que interessante, a gente dobra no meio. Aqui eu quero reduzir um pouquinho. É tudo no olhômetro, não tem muito como fazer roupa sob medida, até tem, mas vai da pesquisa de vocês. Aqui ficou pequeno o meu buraco para o tamanho da cabeça da boneca. Agora, gente, é enfeitar o pavão, né? Vocês vão encontrar os retalhos, ó. Está vestida, bichinha. Eu vou dar pontinho aqui do lado, ela vira camiseta. Eu vou costurar vermelho, então. Uma das características dessa boneca é que elas, em geral, não têm olhos, não têm boca. Tá? A expressão desse tamanho de boneca acaba sendo muito simples, assim. Quanto menos, mais interessante fica. Porque se vocês começarem a pôr olho, boca, nariz, vocês vão ver que o negócio fica meio esquisito. Na experiência até hoje que eu tive, é mais interessante, às vezes, nem ter expressão nenhuma. Só o corpo dela já diz muito, né? O corpo no lugar onde você coloca, ele já é uma linguagem, né? A expressão da face, às vezes, é desnecessária. Mas vocês é que sabem, e, enfim, isso é pessoal, né? É uma dica que eu dou, mas porque eu gosto assim... Opa, eu peguei um pedaço no braço. Eu gosto assim, mas não precisa ser assim, né? Aí entra aquela coisa da particularidade. No meio dos materiais ali, né, eu falei dos botões, das fitas, das coisas, são aqueles trequinhos que a gente vai juntando em casa e vai juntando, vai juntando. Quem tem criança mais ainda, porque vocês já repararam que criança gosta de juntar um treco, né? Tem aquelas gavetas cheias de material, cheio de coisa. Pois é.
É assim mesmo. Aqui a gente tem essa opção, né, da escrita, enfim, como elemento, né, importante aí da composição. Eu quis trazer aqui também o elemento da casa, né, para minha reflexão. Então eu vou adicionar aqui algumas formas e a gente trabalha muito com a paisagem, né? Aqui eu estou trazendo elementos, mas a arpilheira é uma narrativa que trabalha com a paisagem. Então vocês podem trazer os ambientes, né? Qual é a paisagem que você quer, né, trazer aí para essa composição? Então, como em toda, né, composição, a gente vai pensar fundos, vai pensar as cores, a gente pode mesclar materiais, né? Então, utilizar, por exemplo, a aquarela como um modo de chegar na cor, nas cores que a gente deseja. O bordado, ele é parte, né? Mas ele não é a arpilheira em si. O que caracteriza uma arpilheira é essa questão da linguagem mesmo, de adicionar, né, os bonecos e pensar nessa paisagem, né? Eu vou me despedir de vocês agora. Quero agradecer a todos por terem ficado aí, né, comigo durante essa oficina. Espero que vocês se sintam encorajados a começar um projeto, a experimentar, né, esse bordado voltado para histórias, que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a técnica. Espero ter conseguido passar para vocês um pouco do que é a linguagem das arpilheiras e também que em breve a gente possa aí se encontrar para fazer, né, desse fazer manual um motivo de encontro. Bom, seguimos então nas nossas produções. Agora no final do vídeo eu vou passar para vocês um pouquinho de algumas referências de filmes, grupos de pesquisa, frentes aí de luta e resistência, né, pelo bordado, na maioria, grande maioria feita por mulheres, e para que vocês possam se inteirar um pouquinho desse movimento no Brasil e no mundo e possam também fazer parte dele. Até breve, seguimos nos bordados. Grande abraço a todos!